Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a todos. Como é que vocês estão? Estamos aí com bastante gente entrando. Vamos falar hoje sobre muita coisa prática. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui. Eu vou colocar aqui a projeção e a gente já começa a falar um pouquinho do assunto, né, que nós vamos falar hoje, né? Então veja bem, tá aqui. Vamos lá, vamos aproximar um pouquinho aqui, pessoal. Aqui, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. O tema da nossa live, ele é Fisioterapia Integrativa, que é um curso que nós criamos e nós vamos falar sobre como a gente vai lidar com as emoções no período de crise. Pessoal, muito difícil a gente falar de emoção, né? Emoção é uma coisa que é bastante complexa, de maneira nenhuma nós vamos falar aqui sobre áreas que abrangem a parte de psiquiatria, a parte da psicologia. Nós vamos então passar algumas coisas para vocês, tá? Então, aqui, para quem não me conhece, um resumo do meu currículo, e aqui é a nossa nova empreitada aqui nos Estados Unidos, mostrando então que nós estamos unindo tudo que é mente, corpo, tentando levar o equilíbrio, como nós postamos na semana passada. Porque nós sabemos que emoção é algo mais complexo e que vem de encontro a várias coisas. Exemplo, eu como nutricionista, nós sabemos que uma pessoa pode ter um problema emocional, mas também está ligado à inflamação dos intestinos, uma carência nutricional, etc., né? Mas eu começo dizendo algo citado por vários autores, mostrando o seguinte, pessoal. Cada pessoa possui uma área específica de conflito entre o emocional, né, e entre o somático. Isso é muito falado dentro da psicologia corporal, né, dentro da bioenergética. Mas eu gosto de citar o conceito de medicina evolucionista. Aqui eu coloco alguns links para vocês, né? Então, desde 2014... a teoria da evolução pode ajudar a entender doenças, diz um pesquisador médico, né, citado no Globo. O que a gente começa falando é o seguinte, pessoal. A maioria das doenças que acometem o ser humano, ela tem caráter multifatorial. Normalmente são desencadeadas por fatores de distintas naturezas, né, fatores genéticos, do desenvolvimento inicial. Nós falamos isso muito dentro da microfisioterapia, dentro da leitura, e aí nós vamos acompanhando dentro da nossa timeline, né? Nosso tempo de vida. Obviamente depende do ambiente físico, dos fatores traumáticos, da irradiação, da parte química, como eu falei para vocês, dos agentes biológicos, né? E também dos fatores psíquicos ou sociais, mas que envolvem fatores emocionais que são totalmente subjetivos, né, e interpessoais, mas também depende de problemas socioeconômicos, políticos, culturais e simbólicos, porque nós vivemos numa sociedade como agora, né, numa quarentena, né, contra a nossa vontade, diante de várias restrições, da falta de trabalho, da falta da entrada da parte financeira, né? E todos esses fatores que foram citados aqui, né, por médicos e que normalmente colocam os fatores, nunca trabalham e nunca agem isoladamente. Então, se eu voltar no slide anterior, tudo isso aqui somos nós, seres humanos, né, que estamos expostos à nossa realidade de vida, cada um na sua, e isso faz com que a gente tenha, então, vários problemas, né? Então, esses fatores fazem com que a gente busque equilíbrio, que é o que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa live, né, pessoal? E esse equilíbrio, cada um busca de uma maneira muito individual, não tem uma regra, né? Então, nós sabemos que, por exemplo, esses autores citam o corpo humano, ele é um receptáculo de experiências vividas. Normalmente, ele é muito permeável às impressões físicas e emocionais. E aí nós temos aquilo que nós sempre dissemos, o corpo e a mente vão se influenciar mutuamente. Não tem como você tirar a cabeça do indivíduo, não é? E separar. E é por isso que a gente fala de corpo, alma, espírito. Nós temos tudo isso juntos, não é?
Então, eu cito para vocês uma autora que eu conheci há muito tempo, né, já falecida infelizmente, e que ela publicou. O único livro que tem no Brasil, que a gente indica para todos os nossos alunos do Instituto Salgado, é esse livro aqui, ó, Conexão Mente, Corpo e Espírito. Tudo isso para o seu bem-estar. Todos vocês deviam ler esse livro, né? Agora, quem foi Candace Pert, né? Então, a pesquisadora, né? E a pesquisa da doutora Candace Pert é só de interesse para aqueles, né? Não é só de interesse para aqueles que estão doentes, mas para aqueles que querem manter-se saudável. Então, foi escrito, né, no Times, né? E é justamente esse autor, Deepak Chopra, fala que a maior contribuição, né, para a medicina ocidental. Por quê? Porque ela, como foi uma grande pesquisadora da medicina clássica, ela também é uma grande pesquisadora da medicina alternativa ou complementar. Então ela foi psicofarmacologista e obviamente escreveu. O primeiro livro dela me chama muita atenção, que é o tema dessa noite, chamado Moléculas da Emoção. Ela publicou aqui nos Estados Unidos desde 1985, né? E ela sempre foi estudar e dedicou a vida inteira a procurar os neuropeptídeos, né? E obviamente ela cita que, por exemplo, ajudou inclusive vacinas contra o HIV, e ela sempre, durante as palestras dela, tanto para a parte científica quanto para a parte de leigos, ela sempre colocou em interrogação para que a gente faz tudo isso na ciência se a gente não consegue jogar isso aí também unindo corpo, mente e espírito, né? Então ela fez essa pergunta: para que toda a nossa ciência, que é o que eu faço, né? Pessoal, fiz o mestrado, doutorado, pós-doc, tantos artigos, etc. Se a maioria das pessoas não se sente bem, que essa é a minha mensagem nessa noite, tá, pessoal? Porque muitas pessoas, vamos esquecer do vírus, pessoal. Muito antes do vírus, será que a gente estava bem já? Será que a gente estava no emprego e a gente gosta do emprego, gosta do casamento, gosta das nossas amizades? Então, a Candace Pert, ela junta tudo isso e diz que todas essas moléculas da emoção, que justamente são esses neuropeptídeos, influenciam o nosso corpo e afetam a nossa emoção, né? Então, como eu coloquei em várias lives, coloco aqui para vocês. Muitos alunos perguntaram: de onde você tirou que quando eu penso algo ruim, não é? E fico rememorando algo ruim lá no passado, eu caio 6 horas, né? 5 minutos pensando coisa ruim, 6 horas caem. Está aqui a primeira pesquisa que foi feita verificando as imunoglobulinas A, né? Aqui, pensamentos ou enfrentamentos conflituais, nossa linha de defesa contra as infecções baixa sua guarda durante 6 horas. Está aqui o artigo de 1995 que corrobora aos pensamentos, né, da doutora Candace Pert, tá? Então, é aí quando surgiu, através dos estudos desta americana, todos os relatos da psiconeuroimunologia. E a única maneira, pessoal, de os pesquisadores provarem que existe uma comunicação entre mente e corpo foi através do sistema nervoso autônomo. Então nós vamos falar um pouquinho disso para vocês. Então nós sabemos que nós temos um eixo que controla o sistema nervoso autônomo, né? Que é o eixo hipotalâmico, hipófise, adrenal. Então, quando você tem, por exemplo, pessoal, né, uma ameaça real, como aqui vocês estão vendo um leão que pode te atacar, então nós realmente temos que lutar ou fugir. Obviamente do leão você vai fugir, mas hoje nós temos uma ameaça invisível, que é o vírus, o medo de afetar a nossa família, pessoas que nós amamos, ou mesmo pessoas que nós não conhecemos e que já morreram e tal, e aí virtualmente você ativa este eixo e que te faz dormir mal, te faz pensar que você não está trabalhando, não está tendo entrada de dinheiro, que isso pode faltar para os seus filhos e para nós, como nós todos estamos vivendo a mesma coisa, tá? Então nós sabemos que nós temos o sistema nervoso simpático que nos dá o alerta de lutar ou fugir. Mas nós também temos o sistema nervoso parasimpático, vagal, dorsal, que muitas vezes dá uma resposta de imobilização, às vezes diante
Por exemplo, de um leão, você tem pessoas que travam. Uma pessoa vai falar em público, trava, quer dizer, fica imobilizado. Só que a partir de 2013, pessoal, existem estudos da psiconeuroimunologia que mostram que o nosso eixo hipotalâmico adrenal pituitário tem uma ligação grande com pele. Então, quantas pessoas têm problema de pele por problemas emocionais? Exemplo, psoríase, né? Algumas alergias. E aí, a partir disso, Porges, na década de 90 para a década de 2000, né? Ele estuda que o sistema nervoso parasimpático ele tem a sua porção dorsal, que eu queria que vocês entendessem, e a porção ventral, que tem ligação com engajamento social. Quando eu me sinto seguro, eu ativo o sistema nervoso parasimpático vagal ventral. Não entendi nada, Afonso, então vamos continuar, pessoal. E aí existe uma comunicação entre aquilo que nós sentimos, né, através do coração e o nosso cérebro. Então hoje existem mais fios entre o coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Isso os americanos, eles confirmaram tudo isso. Então existe uma tríade, né, neste triângulo, né, isósceles, pessoal, unindo o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, que veio daquele eixo hipotalâmico adrenal pituitário, e o sistema cardiovascular, né? Então, hoje nós sabemos que existe um ritmo, né? Um ritmo chamado ritmo cardíaco, que ele normalmente, vamos supor, você está pensando, vivendo em ansiedade, emoção, em depressão, e se você fizer um eletrocardiograma, você vai ter praticamente uma irregularidade dos seus traçados eletrocardiográficos. Se você fizer um eletroencefalograma, mesma coisa. Em toda vez que a gente está sem concentração, tenso, emocionalmente abalado, você tem então essa irregularidade que vai inibir, então aquilo que você sente com o seu coração vai inibir a função cerebral. Por isso que a gente tem raiva, por isso que a gente explode com tanta facilidade, porque estas informações são então veiculadas e recepcionadas no tálamo, que é o que? O nosso sincronizador da atividade cortical. Uma vez trabalhado através de técnicas respiratórias, de meditação, você vai fazer então um equilíbrio, modula suas ondas e aí você vai ter uma facilitação cerebral. Nesse caso, você melhora muito a emoção, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês, os americanos, então na década de 90, em 1991 em particular, cria-se aqui nos Estados Unidos uma empresa chamada HeartMath, quer dizer, matemática do coração, e eles começam a estudar a relação entre coração e cérebro, ou cérebro-coração. Chegaram à conclusão que o coração tem seu próprio sistema nervoso, chamado cérebro cardíaco. Como eu disse a vocês, o coração, que é o que nós sentimos, e como já falado por Antoine Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, aquilo que nós sentimos influencia o que nós pensamos. E é esse o meu recado para vocês, tá? Então, os sinais cardíacos especialmente afetam os centros cerebrais envolvidos em, olha só, pessoal, tomadas de decisão, criatividade e experiências emocionais. É o que nós estamos vivendo. Então, se nós treinarmos o nosso coração-cérebro, a nossa relação cérebro-coração, você melhora emoção, tá? Então, tentem acessar, eu passei esses links para vocês. Hoje, pessoal, nós, através da HeartMath, nós conseguimos expandir as conexões do coração. E nós, seres humanos, criamos, como também os animais, um campo eletromagnético entre o coração. E quando a gente se sente frustrado, porque vocês vão ver, né, nós treinamos isto, a variabilidade da frequência cardíaca, e saímos de um estado de frustração, de ansiedade, né, de desequilíbrio emocional, para uma apreciação, por um estado de gratidão. Isso é treinado, isso é muito mais rápido do que medicamento, pessoal. Então, quando você pega, por exemplo, uma criança que foi diagnosticada como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem uma inibição cortical. Uma vez você treinando-a, ela entra no estado de facilitação cortical. Então, muitas vezes fala,
falar, muitas pessoas falam para mim, pessoal, tanto no Brasil, quanto em Portugal, quanto aqui nos Estados Unidos, falam, não, mas eu não consigo meditar. Não tem problema, eu vou dar algumas soluções para vocês essa noite. Quando você se sente estressado, angustiado, emocionalmente alterado, você pode treinar e através de alguns exames da variabilidade da frequência cardíaca, você entra nas emoções, sensações de emoção muito controlada, equilibrada, modulada. Então, pessoal, tudo isso começou com astronautas russos que começaram a fazer, depois que voltaram, da sua permanência no espaço, começaram a estudar a coerência cardíaca, que eles ficavam todos isolados, como nós, todos lá sem contato, às vezes um contato com o outro, mas levitando, não tem ação da gravidade, numas naves apertadas, e eles começaram a treinar fases respiratórias, onde eles demonstraram que respirando 6 ciclos por minuto, 4 segundos de inspiração, que faz apelo ao simpático, e 6 segundos de expiração, eles entravam em harmonia do sistema nervoso autônomo. Nós sabemos que dentro das paredes dos grandes vasos, nós temos uma terminação nervosa, que quando você inspira e expira cadencialmente, como aqui está mostrando na figura, através de um equipamento de biofeedback que vai monitorar se você está respirando certo, você provoca um efeito chamado efeito Vasquilo, porque foi publicado no ano 2000, quer dizer, não faz muito tempo atrás, pessoal? Isso é chamado de coerência psicofisiológica, que é caracterizada por um padrão harmônico e ordenado de atividade fisiológica. Normalmente isso só acontece quando você gerou uma experiência emocional positiva sustentada, quando você consegue chegar através das respirações num estado desse, pessoal, você acalma, porque você aumenta a atividade parasimpática. E nesse caso tem muitos benefícios para toda a nossa vida, onde nós vamos equilibrar o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o sistema imunológico e o sistema hormonal. Você melhora a sua percepção e concentração, quer dizer, cognição, aumenta a sua criatividade, a sua intuição e a sua expectativa de vida. Pessoal, o idoso, ele tem baixa variabilidade da frequência cardíaca. E normalmente quando você tem problema, todos nós deveríamos treinar. São equipamentos vendidos aqui nos Estados Unidos a um pouquinho mais de $100, que normalmente não quebram, que você baixa o app no seu celular, que é isso que eu vou mostrar, e normalmente você vai ter uma função neurocardíaca que reflete as interações entre aquilo que você pensa, entre aquilo que você sente, e normalmente está ligada à dinâmica do sistema nervoso autônomo, pessoal. Então, como eu falei para vocês, o pessoal que está me escutando, que é da área médica, deve estudar mais a teoria polivagal de Porges, que ele afirma que quando a gente reage a desafios ou estressores, nós normalmente reagimos de uma maneira hierárquica. No sistema nervoso, nós vamos normalmente utilizar as ferramentas mais novas. As ferramentas mais novas são aquelas ligadas à parte cognitiva, ao nosso córtex cerebral, Então, quando a gente tem problemas psicoemocionais, dependendo de como você percebe esta, entre aspas, agressão do meio exterior, você pode congelar, como eu falei para vocês. Vocês podem inundar, chorando um monte, se revoltando, ou você pode dissociar. São aquelas pessoas, por exemplo, que perderam, de uma hora para outra um ente querido, que às vezes vai no velório e não consegue nem chorar. Você dissocia, você não consegue entrar naquele mundo real, porque aquele mundo real ele nos machuca muito, dói muito, tá?
Então, quando você congela, é aquilo que você começa a enrijecer as articulações, pode sentir frio, né? Parestesias, né? Como se fosse aqueles formigamentos. Quando você inunda, isso é comum quando você faz uma microfisioterapia, faz uma sessão de bioenergética, faz uma sessão às vezes de hipnose, logo depois você chora, né? Você normalmente inunda, você bota para fora as suas emoções, né? E quando você dissocia, você realmente dissociou, você perdeu temporariamente, né? A conexão com seus pensamentos, sensações ou sentimentos. São aquelas pessoas que depois dos nossos tratamentos de micro, de outro, falam assim, onde eu tô? Né? O que aconteceu comigo? Né? Por quê? Porque realmente saiu daquele mundo até para se proteger. Pessoal, o sistema nervoso parasimpático vagal ventral, eu coloquei a teoria para o pessoal da área médica aí, ó. É a parte mais nova do nosso sistema nervoso autônomo. Ele é mielinizado, ele isola o nervo, permite aumento da velocidade de condução nervosa, né? Tá ligado aos nervos cranianos que controlam a expressão facial. Por isso que você, quando vê outra pessoa, você sabe se ela está expressando dor, se ela está expressando desgosto, tristeza, tal. E isso está ligado com o nosso poder de vocalização, né? Que diz que eu tenho engajamento social. Essa parte do sistema nervoso parasimpático vagal ventral, normalmente, pessoal, ela foi desenvolvida nos mamíferos para a necessidade de criar seus filhotes, totalmente contrário dos répteis. Você vê um crocodilo, ele olha para o lado, come seu filhote, né? Ou o filhote de outro. Mas os mamíferos não, você vai ver um elefante chorar a perda do seu elefantinho, você vai ver uma vaca, né, desenvolver uma mastite porque viu o seu bezerro com algum problema, tá? Então, o sistema nervoso parasimpático vagal ventral, pessoal, ele desempenha um papel importantíssimo nas ligações afetivas, né? Onde estamos mais saudáveis e mais felizes, nós vamos ter mais homeostase, tá? Então, o sistema nervoso parasimpático vagal ventral, ele só é expresso quando ele detecta um ambiente ou território seguro. Isso eu quero mostrar para vocês. Quando? Quando você estimula o nervo vago. Então, aonde é que essa parte ventral, onde que é essa parte dorsal? Aqui, pessoal, é o núcleo dorsal do vago, ó. E aqui você tem o parasimpático, ó, no núcleo dorsal. E aqui, nessa região do núcleo ambíguo, é a parte ventral. Tá? Essa parte ventral que eu estou falando para vocês, que ela é recrutada, né, pela teoria de Porges. Tá? Então o tônus vagal, pessoal, ele está indexado à variabilidade cardíaca. Então quando você treina a variabilidade cardíaca, você melhora o parasimpático ventral. E isso libera um monte de substância, como eu coloquei aqui para vocês, e vai fazer com que nossos neuropeptídeos sejam liberados. Aqui está toda a teoria, vocês vão ter esse material em mãos, vão ser responsáveis pelo equilíbrio das nossas emoções, tá? Então, o que eles liberam nessa região, pessoal? Nada mais, nada menos do que dopamina, serotonina, norepinefrina, tá? E vocês vão estudar mais o que é hipocretina ou orexina, quer dizer, vocês vão saciar a fome. Então, além de tudo isso, você equilibra, pessoal, a guloseima, você vai perder peso naturalmente. Por quê? Porque está ligado a todo o nosso sistema de recompensa. Então, pessoal, lembrem-se, quando você cria expectativas, como nós agora, expectativa que a gente possa voltar a trabalhar mais rápido, que nenhum dos nossos seres que nós amamos ou não adoeçam, né? Que a população mundial ela comece a melhorar. Então, a gente normalmente, qual é normalmente aquela borracha que apaga tudo aquilo que nós criamos de expectativa e temos frustrações? É a dopamina. Então, o intestino tem que estar bom junto com o treinamento cerebral. É isso que eu vim falar para vocês. Então, quando nós temos expectativa, né, um desequilíbrio entre a expectativa e realidade, quem avalia, né, esta balança é a dopamina. Então, a dopamina age como corretor de erros, atualizando a priorização de decisões, diz, né, a neurociência atual. Então, eu vou voltar para vocês entenderem. Dopamina, pessoal, 80% é produzida nos intestinos, por isso que para você melhorar, né, a sua emoção, você precisa ter um intestino bom, né, tratado, né, por médicos, por nutricionistas, por fisioterapeutas, né, e sempre lembrar que se eu treino variabilidade da frequência cardíaca, eu libero dopamina, tá?
Esse é um livro que eu queria também que vocês todos, pessoal, lessem. Ele é chamado Fator Bem-Estar. Foi escrito por este autor norte-americano, mas ele é baseado em pesquisa mundial do Instituto Gallup em mais de 150 países. E antes de falar em emoção, eis aqui algumas perguntas do livro para nós. Você gosta do que faz todo dia? Você sente que está perdendo sua identidade ou ainda espera um sinal tocar, como nas épocas da escola? Porque o pior tempo do dia é o que você passa com o seu chefe. Porque nós sabemos que nós herdamos mais dos amigos do que na nossa própria família, sabiam disso? Um cônjuge seu que engorda, pessoal, você vai engordar 30%, porque nós temos comunicação não verbal, nós temos comunicação sem nos tocar. A primeira pesquisa que foi publicada em 1975 provou que mulheres que moram, trabalham juntas, estudam juntas, menstruam juntas, não tem nenhum fiozinho. Então, tudo isso aqui que eu quero que vocês leiam com calma está citado nesse livro. Então, o nosso bem-estar consiste na combinação do nosso amor pelo que fazemos diariamente, e isso traz para nós a qualidade dos nossos relacionamentos, a segurança das nossas finanças, a vitalidade da nossa saúde física e o orgulho que temos porque aquilo que nós fazemos, se nós vamos contribuir para as nossas comunidades. As pessoas que treinam conosco no Instituto Salgado, que visualizam só o bem-estar financeiro, não são completos. E isso não traz a felicidade, pessoal. Então, existem 5 elementos essenciais que são citados nesse livro para que vocês levem para vocês a minha indicação desta live. Primeiro, como você ocupa seu tempo. Aquilo que você faz todos os dias significa seu bem-estar profissional. Então você tem que amar o que você faz, porque se você não gosta do que você faz, dificilmente você vai estar bem emocionalmente ou você vai ser feliz. Segundo, ter relacionamentos duradouros e amor em sua vida é o que ele chama de bem-estar social. Terceiro, administrar de maneira efetiva sua vida econômica é o seu bem-estar financeiro. Quarto, ter boa saúde e energia suficiente para realizar as coisas diariamente é o seu bem-estar físico. E quinto, a sensação de compromisso que você possui com o local onde você vive, seu país, seu município, seu estado, o seu semelhante no mundo inteiro, é o seu bem-estar na comunidade. Esses 5 bem-estares, pessoal, fazem e trazem para nós a nossa felicidade, tá? Agora, o que mais traz ameaça ao nosso bem-estar? Somos nós mesmos. Somos nós que permitimos que nossas decisões de curto prazo, então o que eu recebo no meu particular, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Eu não estou trabalhando, quer dizer, a gente só pensa no agora, mas nós temos que pensar no que está acontecendo, no que Deus tem permitido na humanidade para que isso esteja acontecendo, o que nós podemos fazer para melhorar hoje no tempo, né? Escuto muitos, inclusive até uma filha falando, não tem nada para fazer. Nossa, tem muito para fazer, porque o tempo, pessoal, ele só vai para frente. Então, enquanto nós permitirmos que os nossos desejos de curto prazo vençam, vai ser muito difícil realizar uma mudança, uma transformação de comportamento no longo prazo. Eu coloquei aqui em caixa alta, ó. A nossa natureza é de fazermos as coisas que proporcionam a recompensa mais imediata. Isso não faz parte do nosso DNA de sobrevivência básica. A vida é uma maratona, né, pessoal? Então, quais são as atitudes práticas para essa noite para vocês? Se pudermos encontrar incentivos no curto prazo que sejam consistentes com nossos objetivos no longo prazo, vai ser muito mais fácil tomarmos decisões corretas neste momento que nós estamos vivendo agora, pessoal. Aquilo que nós fazemos todos os dias molda a nossa identidade. As pessoas normalmente subestimam a influência da nossa carreira no nosso bem-estar geral, mas ela é número 1, pessoal. Por isso que eu tenho imenso prazer, amor e determinação em 34 anos de formado para passar aquilo com amor, senão eu não estaria vivo ainda no mercado. Mas o bem-estar profissional, pessoal, é indiscutível
o mais essencial desses 5 elementos. Então, todos que estão me escutando, será que nós realmente fazemos com amor e fazemos aquilo que nós gostamos? E aí eu coloco para vocês uns dados desse livro, ó. Viver em comunidade. Vocês sabiam que nós herdamos mais dos amigos do que da família, pessoal? Emoções se espalham rapidamente de uma pessoa para outra. A gente escuta muito hoje, eu não posso ter essas convivências tóxicas. Vocês estão certo? Não só as pessoas diretamente ao nosso redor influenciam o nosso bem-estar, mas também a nossa rede independente de relacionamentos dos nossos amigos. Então quando a gente fala aí, tem um Facebook, nós temos um monte de amigo, mas pessoal, a nossa rede, olha só, de acordo com o estudo de Harvard, o nosso bem-estar depende de toda a nossa rede, pessoal, como nós aqui estamos nos conectados, né? Existiu então um estudo longitudinal que foi feito com pessoas de mais de 30 anos, analisado aqui em Harvard, nos Estados Unidos, com mais de 12 mil pessoas de uma mesma rede interligada, e descobriu que a probabilidade de ser feliz aumenta em 15%, pessoal, se a conexão direta da sua rede estiver feliz. É isso que HeartMath faz. Ele faz orações, eles combinam para que a gente possa junto orarmos, rezarmos, intencionarmos o bem-estar. Que vocês recebam aqui, pessoal, as minhas orações, o meu amor, o nosso desejo de que todos nós entendamos o que estamos passando agora, né? Então, ter contato social direto e frequente com alguém que possui alto bem-estar aumenta drasticamente suas chances de ser feliz. A minha avó falecida já falava: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então esse ditado está certíssimo. Cuidado com quem vocês se relacionam, com os nossos filhos se relacionam. Nós somos mais protegidos quando vivemos em tribos, em bandos, como nós aqui, pessoal, linkados um aos outros nesse mundo todo, tá? Então vamos lá, temos que fortalecer o nosso coração, através dele nós temos link com o nosso cérebro, tá? Então aqui eu mostro para vocês aquilo que eu falei há uns slides anteriores, né? Isso é chamado de cronobiologia. As pessoas que as mulheres que moram juntas, estudam juntas, trabalham juntas, menstruam juntas. É um artigo que foi publicado na Nature, uma revista extremamente séria, em 1971. Então nós estamos ligados uns aos outros, não por fiozinhos, mas por amor, né? E nós dependemos um dos outros. E aqui tá, pessoal, né? Os links que suportam essas aulas, né? Então aqui, eu vou mostrar para vocês um equipamento da variabilidade cardíaca, eu vou mostrar para vocês um equipamento que eu uso todo dia aqui, né? Que eu faço a minha meditação guiada e o controle das ondas cerebrais, tá? E o treinamento cerebral especializado que a gente faz com o Brain Tap, tá? E eu vou mostrar para vocês o capacete que nós desenvolvemos aí no Brasil, né? Com ajuda e que me trouxe aqui para os Estados Unidos, né? Para a gente estar aqui escrevendo o livro que já publicamos aqui em Harvard, tá bom? Então agora eu vou colocar aqui em mim, pessoal, tá? Então, como eu prometi para vocês, pessoal, nós falamos da variabilidade da frequência cardíaca, né? E eu mostro aqui para vocês os equipamentos, tá? Então, por exemplo, esse é um equipamento pequenininho, né? Que é da HeartMath, que custa $100 e poucos, né? Vocês apertam ele aqui, né? Ele acende, você vai conectar isso aqui com a sua orelha, pessoal. E uma vez colocado aqui, né? Vocês vão estar com o seu app ligado. Ele vai normalmente criar um ambiente virtual e vocês vão realizar, segundo um biofeedback. Tem muitos pacientes que perguntam para mim, algumas pessoas leigas que perguntam: mas eu não posso inspirar só 4 e expirar 6? Pode, mas não quer dizer que através desses sinais que são pegos, né, pessoal, através de um eletrocardiograma, você esteja entrando em uma onda sinusoidal. Esses softwares, então, eu coloquei o link para vocês, vocês vão receber tudo amanhã em PDF. Vocês vão ver, esse equipamento tem altíssima tecnologia, tá? Então aqui dentro, pessoal, ele tem tecnologia, né, de retroespelhamento, né, de LED, laser. Então quando você conecta ele aqui, pessoal, ele vai passar então o seu eletrocardiograma e você vai inspirar dentro de um ambiente virtual que vai mostrar para você em cores, do jeito que você escolher,
tá? E tem uma progressão, né? E esse app é muito, muito moderno, e na hora que você inspira 4 e você expira acompanhando com seus olhos e com um barulho que é o biofeedback, você vai inspirando e expirando, ele vai moldando em você, né, este trabalho. E no Brasil vocês têm um equipamento que você vai ter que instalar num computador, né? Normalmente não funciona em Mac, mas funciona dentro de outros computadores, que é o software chamado Cardio Emotion. Procurem aí, vocês vão encontrar, tá? Esse é o meu a minha primeira indicação para vocês: treinar a variabilidade da frequência cardíaca. Agora, quanto eu tenho que treinar, pessoal? Para você ter um resultado bom, pessoal, as últimas meta-análises mostram que eu tenho que treinar 20 dias a 22 dias seguidos, por isso você tem que ter o equipamento seu, durante 20 minutos. Pessoal, o que diz a literatura? Você treinando isso, você acalma, pessoal. É chamado psicofisiologia. E aí, além de você acalmar a sua ansiedade, né, o seu estresse, a sua emoção melhora demais. Porque segundo a Candace Pert, você vai produzir vários neuropeptídeos, tá, pessoal? Agora, o que eu tenho ensinado todos os meus alunos de fisioterapia integrativa, né, de uma maneira passiva, quando uma pessoa está emocionalmente alterada, com distúrbio de sono, está depressiva, está ansiosa, o que eu fiz no meu doutorado? Eu fiz um Doppler transcraniano com entrada nos olhos, aqui nessa região e aqui atrás, e mostrei que 4 parâmetros estão diminuídos. Então está diminuindo o sangue dentro do cérebro. E nesse caso, pessoal, né, este equipamento que foi idealizado aí no Brasil, vocês podem ver que é cheio de LED, mas são LEDs médicos específicos, né, retráteis, que quando você coloca aqui, pessoal, e veste esse capacete, que originalmente foi criado para melhorar através do LED vermelho, né, a calvície, no caso, né, a queda de cabelo. Então hoje o que a gente fez? A gente fez com vermelho e fez com infravermelho uma sucessão de artigos, né, o que me trouxe aqui escrever um livro, né, em Harvard, né, e que esse equipamento hoje, quando você liga ele, pessoal, tá vendo aqui tem uma luzinha verde, ó, eu ligo ele, ó, e quando eu ligo ele, vocês podem ver que acende. Alguns estão vermelhos e outros estão, parece, sem acender. Esses que parece que estão apagados, pessoal, eles são infravermelhos, esses penetram mais no cérebro. Então o que você faz? O timer é próximo de 10 minutos. Né? Então o pessoal que fez fisioterapia integrativa sabe disso. Esse equipamento inclusive é brasileiro, estamos vendendo aqui nos Estados Unidos porque ele é reconhecido pelo FDA, e aí quando você usa ele, pessoal, uma ou várias vezes ao dia, principalmente aqueles que dormem mal, né? Eles vão usar, e o timer dá 10 minutos antes de dormir, entre 8 horas da noite a 10 horas da noite, né? Da marca Cosmedical, não é? No Brasil, e aqui ele é chamado de Teralux, que é a nossa marca, mas o equipamento é o mesmo, trazido, importado, obviamente, batendo no peito do Brasil para cá, né? Onde vários médicos, fisioterapeutas têm comprado. O que ele faz? Ele devolve, né? Através do óxido nítrico, devolve a circulação dentro do seu cérebro. Então a pessoa que está deprimida, ansiosa, emocionalmente alterada, não dorme bem, etc., melhora, porque a gente fez pesquisa com Parkinson, fez pesquisa com Alzheimer. Então isso é preventivo, né? Existem várias outras marcas aqui nos Estados Unidos que são vendidas, e é isso que eu escrevi um capítulo, né? Dentro de um consórcio mundial de pesquisadores em neurociência, de fotobiomodulação do cérebro, que nessa semana, inclusive amanhã, nós vamos fazer uma live com o pessoal da fisioterapia integrativa do grupo 4, tá? Então isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que melhora e melhora demais, tá, pessoal? Então esse é um instrumento. Um outro instrumento que nós fazemos, pessoal, é um instrumento chamado então de Brain Tap. Esse instrumento é o Brain Tap. Nós vamos ligar ele aqui para vocês, né? Então vocês estão vendo, ó, né? Ele liga algumas cores. Mesma coisa esse óculos aqui, ele acende essas cores, são cores específicas para modular o cérebro.
Então você coloca o equipamento aqui, ó, e ele vai tampar essa região aqui do seu olho. E aí o que acontece? Dentro deste equipamento saem praticamente programas de programação neurolinguística, e essa programação neurolinguística, o que ela vai fazer ela vai modular se você quer concentração, se você quer perder peso, se você quer dormir bem. Então são 700 e poucos programas onde nós chamamos de treinamento cerebral, né? De Brain Entrainment. E isso é muito importante. Por quê? Porque você trabalhando dessa maneira, você consegue equilibrar. A pessoa fala assim, eu não consigo meditar. Você não consegue meditar? Não, então tá bom. Então o que você vai fazer? Não, você vai poder usar esse equipamento. Muitos colegas do Brasil compraram, né, e estão utilizando. Então o BrainTap, o Instituto Salgado, tem praticamente exclusividade, porque o Patrick Porter, que é um dos pesquisadores, médico quiropata daqui, nos encontrou e cedeu essa tecnologia para que a gente desenvolva junto com o meu sócio Francisco, né, para a gente levar para o Brasil. Então isso aqui vai ter em breve, já tem várias clínicas utilizando este equipamento, todos eles pesquisados, né, onde existem programas específicos, né, com sons específicos para modular, né, as ondas cerebrais. Por exemplo, pessoal, é muito comum a gente equilibrar as ondas cerebrais quando a gente praticamente não desliga a cabeça. Tem pessoas que não desligam para dormir. Então, o BrainTap modula esse estresse. Então, emocionalmente, você tem programas específicos estudados que nós chamamos então de bineural, sinais bineurais entre as orelhas, e através, né, da somatória, a diferença de sinais elétricos que vão gerar no cérebro, você acalma, você modula a sua emoção, sua ansiedade, o distúrbio de sono, né? Por exemplo, eu uso muito dentro do distúrbio de sono. Normalmente você desliga, depois você tira o equipamento e você dorme tranquilamente. São a tecnologia a nosso serviço. Eu tenho um equipamento, pessoal, que eu coloco aqui no meu cérebro, né? Que esse é um equipamento que eu também passei para vocês, né? Que ele normalmente modula quando, através de um software, né? De um app, também modula a minha meditação. Então, o que você faz antes de dormir, não é? E, por exemplo, ao acordar. Então, equipamentos para nos auxiliar, né? Para que a gente module a própria emoção, então, e melhore a nossa saúde, tem vários, pessoal. E é isso que nós vamos colocar. Aqui algumas perguntas estão sendo feitas. Sim, ajuda demais na compulsão alimentar, porque esse programa, por exemplo, do BrainTap, pessoal, eu liguei para vocês, a luz azul, pessoal, é uma luz gama, ela é específica para modular as ondas cerebrais, onde você normalmente acalma, não é? A luz vermelha tem outra explicação, tá? E aí, dentro dos programas, pessoal, esses programas modulam, né, os seus pensamentos, porque hoje uma pessoa, por exemplo, como nós, estamos aí, estou vendo pastores me assistindo, estou vendo vários fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, a gente pode usar aqui. Eu, como nutricionista, eu posso usar programas para emagrecer. Quer dizer, são pessoas que não conseguem parar de beliscar, controlar os seus impulsos. E estas ondas, nos programas estudados, porque isso aqui tem 26 anos de estudo aqui nos Estados Unidos, então o que você faz? Você modula, né, estes, entre aspas, as ondas que deixam você extremamente ansioso, né? Então você quer concentrar, são programas que tem dentro. Então aqui nos Estados Unidos você assina o app, né, e você compra esse equipamento separado e você vai escolhendo, eu quero regular a parte hormonal, eu consigo, né? Então eu quero regular o meu sono, eu consigo, eu quero regular a minha emoção, eu consigo, eu quero regular o meu estresse, eu consigo, porque hoje o mais difícil, pessoal, é modular, né, as nossas ondas cerebrais, tá? Então eu gosto sempre de começar pelo BrainTap. Por quê? Porque ele modula isso e depois eu vou conseguir meditar. Porque esse equipamento, ele medita por você. Até o outro eu coloquei para vocês verem, não coloquei aqui para vocês verem, eu já mostrei em outras lives. Por quê? Porque aquilo lá eu tenho que concentrar. Mas a pessoa que fecha os olhos, vamos lá, respira e tal, mas está pensando na conta de amanhã, está pensando em quanto está deixando de trabalhar. Porque todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos a isso aí.
Esse equipamento, então, ele faz uma modulação nesse estresse e aí você desliga. Então, na verdade, aqui nos Estados Unidos, ele é um equipamento que medita para você. Ele faz o teu cérebro obrigatoriamente, por estudos matemáticos, ele faz isso aí, tá, pessoal? Então, isso é muito sério. Então, essa noite eu falei para vocês, eu estou ansioso, eu estou depressivo, eu estou comendo demais, falta partes de vascularização no cérebro. Então eu mostrei o capacete para vocês, que melhora a emoção, que melhora a minha concentração, que melhora o meu sono, porque a luz vermelha daquele capacete que eu mostrei para vocês libera melatonina. Então eu consigo dormir melhor, eu consigo raciocinar melhor e tem ação sistêmica, então melhora o meu corpo inteiro, tá? Depois eu passei para vocês a variabilidade da frequência cardíaca, eu vou trabalhar a parte respiratória que vai estimular o meu nervo vago, vai estimular o meu nervo frênico e com isso vai liberar um monte de neuropeptídeos que eu mostrei na teoria para vocês. E por último, pessoal, eu mostrei o BrainTap, mas o BrainTap ele faz tudo isso, então são programas específicos, tá claro? Então, quando eu quero, por exemplo, raciocinar melhor, eu vou usar os programas que estão aqui para raciocínio, para foco, tá claro? Então, pessoal, procurem aquelas pessoas que têm esse equipamento, muitos têm aí, né, no Brasil e que já estão utilizando, né, esses equipamentos nas suas clínicas. São pessoas que fizeram o curso de fisioterapia integrativa, tá claro? Então nós vamos fazer outras lives, tem uma outra live que nós vamos fazer na quinta-feira, mas vai ser durante o dia para não pegar essas horas, né, que hoje tá um tumulto de lives aí, né? E que nós vamos falar sobre, o pessoal pediu sobre mitocôndrias, pessoal. Nós vamos falar por que eu montei cursos de mitocôndrias, né? E vamos lembrar, este capacete, pessoal, o LED vermelho, só para vocês entenderem, né? Então, uma pessoa, por que a pessoa que está deprimida melhora, né, com o capacete? Porque o LED vermelho, ele aumenta o citocromo C oxidase e melhora lá o complexo mitocondrial 2, 3 e 4, né? E o citocromo C oxidase, ele vai não só trazer mais sangue, mas ele vai me dar mais energia. A luz vermelha, o LED vermelho me dá muita energia. E se eu estou deprimido, cansado, sem energia, eu uso o capacete de forma preventiva e terapêutica, pessoal. Então, só que eu montei com suplementos, nós vamos falar bastante sobre mitocôndria, né? De uma maneira fácil, né, para o público em geral e para vocês que são, né, nossos alunos, o pessoal da área médica, principalmente o pessoal também da nutrição, né, por eu ser nutricionista, tem que começar a aprender essas tecnologias porque vai aumentar demais os seus resultados, tá bom? Então nós vamos falar sobre mitocôndria e energia, mas com um apelo da fisioterapia integrativa, tá? Aí eu vou mostrar outros equipamentos também que são nacionais e que vocês vão usar em cima do fígado, em cima nos protocolos que eu vou mostrar, né, sobre as vísceras. Vocês vão ver o resultado que nós temos. Então nós nos encontraremos, né, na quinta-feira. Estão perguntando qual é o nome desse capacete. Aí no Brasil vocês vão encontrar como Cosmedical. Cosmedical é, no caso, a marca, né, em São Paulo, fabricante desse equipamento, tá bom? Então vocês sabem que tem o Boneca Pelux e tem esse aqui, tá? O i9, i9, né, da empresa Cosmedical, tá bom? Então, pessoal, agradeço todos vocês, né, por estarem me acompanhando. Deus abençoe vocês. Vamos continuar sempre orando, rezando pelo nosso país, pelos seres humanos que sofrem, né? E até uma próxima, tá bom? Um beijão a todos, pessoal, e a gente vai se ver em breve, tá bom? Um beijão, pessoal, até mais.